Na manhã de 1º de dezembro de 1948, a praia de Somerton, na Austrália, parecia guardar apenas mais um dia tranquilo. O sol iluminava a areia, o mar seguia seu movimento constante e algumas pessoas caminhavam pela região sem imaginar que, a poucos metros dali, uma cena aparentemente comum esconderia um dos maiores mistérios do século XX. Encostado em um pequeno muro de proteção próximo ao oceano, estava um homem bem vestido, usando terno, gravata e sapatos cuidadosamente preparados. Para quem passava ao longe, parecia apenas alguém descansando enquanto observava o horizonte. Mas havia algo estranho naquela imagem. O homem não se movia. Quando algumas pessoas se aproximaram, perceberam que ele estava morto. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação que naquele momento parecia simples. Afinal, um homem encontrado em uma praia deveria deixar alguma pista sobre sua identidade. Um documento, uma carteira, uma carta, qualquer coisa que revelasse seu nome e explicasse como ele havia chegado até aquele lugar. Porém, quanto mais os investigadores examinavam a cena, mais percebiam que estavam diante de algo completamente diferente. O homem não carregava nenhum documento de identificação. Não havia carteira de motorista, passaporte ou qualquer objeto que pudesse revelar sua origem. Seus bolsos continham apenas itens comuns: cigarros, fósforos, um pente e algumas moedas. Nada parecia indicar quem ele era ou de onde havia vindo. Mas o detalhe que mais chamou a atenção estava em suas roupas. As etiquetas de várias peças haviam sido removidas cuidadosamente. Não era um desgaste causado pelo tempo. Não era uma etiqueta que simplesmente havia caído. Alguém havia cortado aquelas marcas de propósito. Era como se a pessoa que fez aquilo quisesse apagar qualquer caminho que levasse até a verdadeira identidade daquele homem. E essa talvez tenha sido a primeira grande pergunta daquele caso. Por que alguém se daria ao trabalho de desaparecer depois de morrer? A investigação ficou ainda mais estranha quando os médicos analisaram o corpo. Não havia sinais evidentes de violência, nenhuma marca de luta, nenhum ferimento que explicasse uma morte brutal. A expressão do homem era tranquila, quase como se seus últimos momentos tivessem acontecido sem sofrimento aparente. Mas os exames levantaram uma possibilidade assustadora. Ele poderia ter sido envenenado. O problema era que ninguém conseguia descobrir qual substância teria causado sua morte. Os médicos encontraram sinais suspeitos, mas não havia uma prova definitiva. Naquela época, alguns venenos eram extremamente difíceis de detectar, especialmente depois que o corpo já havia passado por algumas horas de decomposição. A morte parecia ter sido planejada de uma maneira que deixava poucas evidências. E quando uma investigação parece não encontrar respostas, muitas vezes é um pequeno detalhe esquecido que muda tudo. Durante uma nova análise das roupas, os investigadores descobriram algo que quase passou despercebido. Costurado dentro da calça havia um pequeno bolso secreto. Era um compartimento escondido feito para guardar algo que não deveria ser encontrado facilmente. Dentro dele havia apenas um pequeno pedaço de papel dobrado. Quando abriram o papel, encontraram duas palavras: Taman Shud. Para os investigadores, aquilo não parecia apenas uma mensagem sem sentido. Não era uma frase em inglês, não era um nome e não parecia ter relação com nada encontrado até aquele momento. Mas uma pesquisa revelou algo surpreendente. Aquelas palavras vinham de uma antiga obra persa chamada Rubaiyat, uma coleção de poemas atribuída ao poeta Omar Khayyam. A expressão significava algo próximo de terminado, chegado ao fim ou encerrado. E naquele instante o mistério ganhou uma nova camada. Aquele homem
desconhecido carregava consigo uma mensagem que parecia falar justamente sobre o fim, mas seria apenas uma coincidência? Ou alguém havia colocado aquelas palavras ali com uma intenção específica? A polícia precisava descobrir de onde aquele pedaço de papel havia sido retirado, e foi então que surgiu uma das descobertas mais impressionantes do caso. Pouco tempo depois, um homem procurou as autoridades dizendo ter encontrado um livro abandonado dentro de seu carro, estacionado próximo à praia. Quando entregou o exemplar aos investigadores, eles perceberam algo extraordinário. Era uma edição do Rubaiyat e faltava exatamente a parte da página onde apareciam as palavras Taman Shud. Era como se alguém tivesse arrancado aquela pequena mensagem do livro e colocado cuidadosamente dentro do bolso secreto do morto. Mas o livro escondia algo ainda mais intrigante. Na parte de trás havia uma sequência de letras aparentemente aleatórias. Não pareciam formar palavras, não pareciam ser uma frase comum, eram apenas uma combinação de caracteres que, para muitos investigadores, poderia representar um código. Especialistas tentaram decifrar aquela sequência durante anos. Alguns acreditavam que era uma mensagem secreta, outros pensavam que poderia ser uma anotação pessoal ou até mesmo uma lista de informações importantes. Mas nenhuma interpretação conseguiu convencer completamente os estudiosos. E como acontece com todo grande mistério, quanto mais respostas apareciam, mais perguntas surgiam. A investigação, então, chegou a uma nova pista, um número de telefone escrito no livro. Esse número levou os policiais até uma mulher chamada Jéssica, uma enfermeira que morava relativamente perto da praia onde o homem havia sido encontrado. Quando ela viu a fotografia do desconhecido, sua reação chamou a atenção dos investigadores. Por alguns instantes, parecia ter reconhecido aquele rosto. Mas, quando questionada, negou conhecer o homem. Essa pequena reação alimentou novas suspeitas. Seria possível que ela soubesse mais do que contou? O livro pertencia a ela? O homem encontrado morto tinha alguma ligação com aquela mulher? Ou tudo não passava de uma sequência de coincidências improváveis? Durante décadas, essas perguntas permaneceram sem respostas. O contexto histórico também ajudou a criar ainda mais teorias. O caso aconteceu poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, em um período em que o mundo começava a entrar na Guerra Fria. Espionagem, códigos secretos e agentes trabalhando em silêncio faziam parte da realidade daquela época. Por isso, uma das hipóteses mais famosas dizia que o homem de Somerton poderia estar envolvido com algum tipo de operação secreta. Sua identidade apagada, as etiquetas removidas, o possível código e a mensagem escondida pareciam elementos de uma história de espionagem. Mas havia um problema. Nenhuma prova concreta confirmou essa teoria. E talvez seja justamente isso que tornou esse caso tão fascinante. Ele vive em uma região onde realidade e imaginação se encontram. Existem fatos comprovados: um homem morto, uma mensagem escondida, um livro misterioso e uma investigação que nunca encontrou todas as respostas. Mas também existem décadas de teorias, possibilidades e perguntas sem solução. Anos depois, novas tecnologias trouxeram uma possível resposta para uma das maiores perguntas do caso: quem era aquele homem? Pesquisadores, utilizando técnicas modernas de genealogia genética, apontaram que ele provavelmente era Carl Webb, um engenheiro australiano que desapareceu naquela época. A descoberta foi considerada um grande avanço, porque finalmente poderia devolver um nome àquele rosto desconhecido que ficou por tantos anos na história.
Mas mesmo que sua identidade tenha sido revelada, o maior mistério continua existindo. Por que ele morreu naquela praia? Quem retirou suas etiquetas? O que significavam aquelas letras no livro? Por que uma mensagem dizendo fim estava escondida junto ao corpo de um homem cuja própria história parecia ter sido apagada? Talvez a parte mais intrigante dessa história seja perceber que uma pessoa pode desaparecer não apenas fisicamente, mas também da memória do mundo. Durante décadas, aquele homem foi conhecido apenas como um corpo sem nome encontrado diante do mar. Ele tinha uma vida, uma família, sonhos, medos e histórias que nunca conhecemos. No fim, o caso do homem de Somerton nos lembra que, mesmo em uma época em que acreditamos ter respostas para tudo, ainda existem histórias capazes de resistir ao tempo. Às vezes, tudo o que resta de uma vida inteira é um pequeno pedaço de papel, algumas palavras misteriosas e a eterna busca por entender aquilo que ficou escondido. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, ainda olhamos para aquela praia e fazemos a mesma pergunta. Quem era o homem que chegou ao fim de sua história carregando um segredo que o mundo inteiro ainda tenta decifrar?